A Petrobras liberou as empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez e UTC para fazer novos negócios com a estatal. Elas estavam impedidas de disputar contratos por causa do envolvimento em esquemas de corrupção investigados na Operação Lava Jato. Segundo o comunicado da estatal, as empreiteiras devem assumir o compromisso de cumprir as leis anticorrupção e os procedimentos, políticas e regras de integridade. Nosso primeiro destaque desta segunda-feira, a gente começa trazendo para você a análise dele, Thiago Pavinato, que achou, Pavi, dessa liberação, desse aval dado pela Petrobras para que aquelas empresas investigadas na Lava Jato retomem contratos, retomem negociações, ao menos com a empresa. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown. Bom ver você de volta, uma alegria, né? É uma alegria que segue de uma notícia nem tão alegre assim. Boa noite, Mota, boa noite, Dantas, boa noite, Zé, boa noite, nossa audiência e boa noite. Noite, anoitece no mundo, anoitece aqui no nosso mundo, anoitece no Brasil, anoitece para quem pensou que a corrupção ela tinha sido vencida, anoitece para quem achou que a lei é dura, mas é necessária, anoitece para quem acha que os rigores da lei são aplicados com justiça. Eu concordo com algo que foi dito a respeito dessas empresas, até mesmo pelo presidente Lula, que na sanha de se condenar as empresas que participaram desse, que foi o maior escândalo de corrupção que nós temos notícia na história do nosso país, quando se liquidam, quando se fulmina a existência completa de uma empresa, você também fulmina muitos empregos, você fulmina prestadores de serviço, você prejudica a economia sobremaneira. De modo que é sempre interessante pensar nas pessoas que trabalham nas obras, né? Nós temos pedreiros, serventes de pedreiro, nós temos ajudantes de obra, nós não temos apenas diretores que ganham no final do dia gordas comissões por grandes negócios fechados. Mas eu também preciso sopesar nessa balança o fato de que alguma coisa precisa ser feita, porque não se pode deixar impune quem levou na mão grande boa parte de um dinheiro que serviria muito bem para matar a fome ou para levar água a esgoto de milhões de brasileiros que têm esses problemas. Portanto, dizer que essas empresas poderão voltar a contratar com a Petrobras desde que comprometidas com a lei é chover no molhado. Afinal de contas, não só com a Petrobras, ninguém pode contratar com quem quer que seja, tendo por objeto um serviço ilícito, uma obra ilícita. Ninguém pode quebrar a lei, ninguém pode alegar a própria torpeza, ninguém pode dizer que não conhece a lei. Eu não cumpri porque eu não conhecia a lei. É obrigação de todo mundo, não só dessas empresas. Agora elas voltam num momento bastante peculiar no Brasil, porque neste exato momento nós estamos vendo um acirramento na condenação de pessoas que opinam e que, por desgraça, caem em desgraça aos olhos daqueles que dizem guardar a democracia, em especial uma procuradoria que foi criada nesse governo. Então nós temos rigores tamanhos para quem opina e rigor nenhum para aqueles que estiveram envolvidos no maior escândalo de corrupção da nossa história. Nós vimos o próprio presidente que falou algo que tem sentido. As empresas precisam trabalhar porque nós precisamos de emprego. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo presidente tem falado, para quem quiser ouvir, que aos financiadores do 8 de janeiro, que nem foram encontrados ainda. Ninguém foi condenado, como foram essas empreiteiras. Mas essas empresas, ele já vem sugerindo que não façam nenhum negócio com nenhuma empresa pública. É claro que nós precisamos achar um meio termo que seja justo, que as empresas paguem pelos seus erros. Mas nós não podemos continuar mais a encarar uma opinião que é boa. Emprego é bom, trabalho é bom, mas a gente precisa
punir aqueles que foram condenados e tratar da mesma maneira todas as pessoas físicas e jurídicas daqui por diante. E para você, José Maria Trindade, correta, Zé, essa decisão, essa liberação para que as empreiteiras retomem negociações com a Petrobras? Salve, Zé, boa noite. A lei tem que ser cumprida, mas existem razões para todos os lados, né? Olha, Vitor, muito boa noite, seja bem-vindo aí, fez muita falta, né? Espero que tenha descansado, porque a batalha continua por aqui. Boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Dantas. Boa noite especial a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Esse é um grande debate desde o início da Lava Jato, desde o início. E a fala de Lula era sempre nesse sentido, de liberou geral. Argumentos existem. Primeiro, de que não se deve condenar uma empresa. Em lugar nenhum do mundo se condena uma empresa, porque quebrar uma empresa significa mandar embora funcionários, desaquecer a economia e acabar com empregos preciosos. O que deve ser condenado é o gestor, quem deve ir para a cadeia é o responsável pelas irregularidades. Mas veja bem, não dar um tipo de sanção a essas empresas seria premiar a irregularidade, a ilegalidade. As empresas, na verdade, elas são grandes abstrações. Eu aprendi com Yuval Harari de que as empresas, na verdade, não existem. Elas são abstrações. A comprovação disso é de que um ato, por exemplo, de um juiz extinguindo a empresa, imediatamente ela deixa de existir. Mas, embora uma empresa não exista, é uma abstração, só existe porque acreditam, né? Acreditam e acreditam, ela tem posses, ela tem empregados, ela tem imóveis, para se ter uma ideia de como uma empresa é um ente, apesar dessa abstração. E essas empresas que entraram na Lava Jato e meteram os pés pelas mãos foram dirigidas por pessoas que foram presas, né? E no Brasil, ninguém acreditava na possibilidade de prender alguém dono de uma empresa tão grande, presidente de uma empresa tão grande. E o Lula vem falando isso aí há muito tempo, né? Esse sentimento de impunidade, de que a Lava Jato era contra empresas. Não era, não. A Lava Jato viu as irregularidades que aconteceram e os roubos na Petrobras. Existiram, tanto é que foram devolvidos recursos importantes e alguns foram condenados. Então, a Lava Jato, ela mostrou que é possível punir a todos. Eu entendo que tem que seguir a lei, né? Fazer a leniência, que é a delação premiada de empresa, a leniência, devolver dinheiro, pagar o tributo, né? Pagar os tributos também, e aí pronto, a empresa tem que continuar. Eu acho, inclusive, que a legislação brasileira não regulamenta muito bem isso. E acho que as empresas têm que continuar, mas os responsáveis, os dirigentes que praticaram as irregularidades, é que tem que sofrer restrição e tem que ir para a cadeia mesmo. Você, Roberto Mota, qual a sua opinião, Mota, sobre essa decisão da Petrobras, essa autorização para que sejam retomados os negócios com as empresas que foram alvos da Lava Jato? Boa noite, Mota. Boa noite, Brown, seja bem-vindo. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. Eu já falei aqui sobre esse assunto. O maior problema que pode afetar estatais como a Petrobras não é pagamento de propina para fechar contratos. Embora essas propinas, às vezes, atinjam valores enormes. O maior problema é a influência de interesses escusos no plano de investimentos da empresa. Para vocês terem uma ideia, o plano estratégico da Petrobras prevê investimentos de 78 bilhões de dólares entre 2023 e 2027. É o equivalente a 400 bilhões de reais em investimentos. É muito dinheiro. A perfuração de um poço de petróleo em uma área como a do pré-sal pode custar até 100 milhões de dólares por poço. Imagine que num contrato de perfuração você inclui 1 ou 2 poços a mais que não eram realmente necessários. O aluguel de uma plataforma de exploração pode custar 700 mil dólares por dia.
Agora, imagine um contrato de 3 anos, você inclui lá 2 semanas a mais, ninguém vai notar. Outro exemplo é a construção de refinarias em áreas onde elas não são necessárias, onde a construção não faz qualquer sentido, apenas para atender interesses políticos. Nós já tivemos alguns casos, né? As refinarias Prêmio 1, Prêmio 2, o Comperj, a refinaria Abreu e Lima. Os prejuízos que a Petrobras já sofreu até hoje, provavelmente são muito maiores do que aqueles que foram contabilizados. E isso, meus queridos amigos, é o melhor argumento que nós temos para a privatização das estatais. Queremos te ouvir também, Cláudio Dantas, lá em Brasília. Sua análise, Dantas, sobre esse posicionamento da Petrobras. Boa noite, Dantas. Boa noite, Brau, bem-vindo. Não sabia que tinha 3 meses de férias aqui na PAN, mas fico muito feliz em ver. Realmente trata muito bem seus funcionários. Brincadeiras à parte, é um prazer ter você de volta aqui. Obrigado, uma boa noite a todos os meus colegas de bancada e a nossa audiência sempre presente. É muito curioso que a Petrobras, por conta dela, resolva tirar da lista, aí dessa lista de empresas inabilitadas, passá-las para uma lista de empresas habilitadas com uma canetada. Isso porque existe uma outra lista que é oficial e que ela é determinada pelo Tribunal de Contas da União e vale para todas as estatais, que é uma lista justamente de empresas inidôneas. Então, empresas que foram condenadas pela Justiça e entraram no cadastro de empresas inidôneas, elas precisam cumprir uma quarentena. Eu puxei ali junto ao TCU, pelo menos a UTC, me parece que a matéria da Folha que trouxe essa informação cita Odebrecht, Andrade Gutierrez e UTC. A UTC, por exemplo, a quarentena dela termina só no próximo ano. Então, me parece precária essa decisão da Petrobras e passível de questionamento lá junto ao TCU. O TCU, hoje presidido pelo Bruno Dantas, que já decretou anos atrás, chegou a pedir a pena de morte para várias dessas empresas, hoje ele defende a reabilitação dessas empresas. Inclusive, a substituição das multas bilionárias firmadas nos acordos de leniência por obras. É mais ou menos assim: olha, eu roubo você, mas tudo bem, depois eu te perdoo, recontrato você, você paga o que deve a mim com o dinheiro que eu vou te pagar. Isso já aconteceu, viu? Aconteceu já anteriormente, em outros casos em que houve esse tipo de acerto. É muito curioso e não é uma surpresa. Como bem disse o Pavinato aí logo no início, essas decisões elas são tomadas em um ambiente em que parece que a impunidade prevalece e os acertos a portas fechadas também. Então, me parece que o Brasil está encaminhando para o passado. Nada do que foi feito, todas as investigações, os prejuízos que foram apurados, as punições que foram determinadas judicialmente, me parece que nada disso serviu de aprendizado, de lição para a sociedade brasileira, que assiste a tudo de forma passiva. Eu queria frisar que, assim, o PT ele tem uma narrativa de que a Lava Jato ela destruiu a economia. Essa narrativa ela colou na opinião pública porque a crise econômica ela coincide com a Lava Jato, mas coincide com o governo Dilma. A Dilma, que quebrou a lojinha de 1,99, ela de cara causou um prejuízo de 1 bilhão para a Petrobras quando mandou comprar a refinaria de Pasadena, na Ruivinha, lá nos Estados Unidos. Ruivinha porque ela era pura sucata. 1 bilhão só nessa. De todos esses investimentos que, como bem ressaltou o Mota, são dirigidos politicamente, Comperj, refinaria Abreu e Lima, os maiores investimentos feitos pela Petrobras na época do governo do PT, todos eles foram prejudicados por incompetência e corrupção. Aquela soma de talentos
maravilhosos que estão presentes sempre nesses governos de esquerda. Então, somou-se a corrupção violenta descoberta pela Lava Jato com a incompetência flagrante. Então, já antes da Lava Jato, já havia indícios de desvios em obras do Comperj, em obras da Abreu e Lima. Diversas vezes a CGU, o TCU recomendaram a suspensão dessas obras. E a Lava Jato não quebrou nada, porque a Lava Jato não tinha competência para determinar a suspensão de contrato nenhum. 13ª vara lá em Curitiba não tinha incompetência. Aí sim, ela era incompetente para determinar a suspensão de contratos. Quem suspendeu os contratos? A própria Petrobras e o governo Dilma. É isso que o PT pretende apagar da história e reescrever com uma narrativa mentirosa que é repetida diariamente. E essa narrativa, ela é incorporada, ela é reforçada por esses perdões. Vamos então recontratar a Odebrecht. Muito bem, a Odebrecht que se responsabilizou pelos crimes cometidos e deveria pagar uma multa de 6,7 bi. Multa, toda ela negociada com o Ministério Público, com o PGR e avalizada pelo Supremo. Multa de 6,7 bi, só a Odebrecht. É bom que se diga que essas empreiteiras não eram empreiteiras apenas, elas se transformaram em grupos econômicos. O grupo Odebrecht se tornou o maior da América Latina. E aí muita gente reclama, poxa, mas descobriram a corrupção, aí suspenderam as obras, quebrou, acabaram os empregos, mas esse grupo ele foi turbinado com as relações espúrias construídas com o poder público. Com a compra de leis, de MPs, de regulamentos, de tudo. Então, assim, não é possível que numa economia liberal eu concorra com o meu colega aqui e ele tenha privilégios que vão garantir que ele, na verdade, obtenha vários contratos e eu não. Eu, como empresário, se eu não faço o acordo, se eu não integro esse clube VIP, se eu não faço o acordo, não cedo ao pagamento de propinas, eu fico fora da festa, fora da farra. Então, diante disso, essas punições, elas acabam se perdendo, elas perdem o efeito que elas têm, que é um efeito pedagógico. Claro que a empresa, a Nova Honor, que é a nova empresa, ela promete um novo compliance, não repetir as práticas, os executivos foram afastados, etc., e o mesmo de diversas outras empreiteiras. Muito bem, é o mínimo que se espera. E ninguém quer que essas empreiteiras não possam se recuperar. Mas não é possível que elas só vivam do serviço público, que elas só vivam de obras públicas, que elas só vivam de contratos públicos. Então, de fato, essa decisão da Petrobras, ela precisa ser melhor vista. Ela precisa ser, inclusive, questionada.